Salve galera, eu sou Daniel Vilela, instrutor de combate. Essa é a página de combate Kettlebell. Mais um sábado, mais um vídeo. Sejam bem-vindos. Bem, então, hoje o quinto vídeo da série sobre o Kettlebell K3, o Kettlebell Combate. E hoje a gente vai falar dos exercícios lineares, que complementam os exercícios balísticos, né, que a gente viu da última vez. E eu estou pensando que a gente ainda vai ter que cobrir mais um tópico de exercícios periféricos, assistentes, porque acaba que no meio a gente tem que fazer algumas correções, dar alguns toques sobre execução, postura, e aí a necessidade meio que surge. Mas isso vai ficar mais para frente. Bom, eu estou hoje aqui para dizer para vocês que exercícios lineares pode não ser o melhor nome, mas é um nome que está mais associado ao que a gente acaba fazendo. Por que não pode ser o melhor nome? Linear vem como uma resposta para uma tradução chata de grind. Grind é como eles chamam os exercícios não balísticos em diversos sistemas americanos de kettlebell, incluindo o sistema SFG do Pavel Tsatsouline. Aliás, uma dica para quem quiser descobrir quais são os parâmetros de execução de alguns desses exercícios, a página do StrongFirst, tanto no YouTube quanto strongfirst.com, está soltando alguns vídeos para a galera que quer passar em certificação e que quer conhecer alguns desafios que eles têm. Os vídeos estão ficando muito bons, é até meio coincidência, porque está rolando na mesma época que a gente está produzindo esses. Bom, grind, que é como eles chamam esse tipo de exercício, tem a ver com moagem, né? Moer. Quando você grind alguma coisa, você moe. Mas exercícios moídos não ia ficar uma coisa muito razoável. Como eu coloquei naquele artigo sobre tradução, que eu soltei umas 2-3 semanas na página, ela é uma parte muito importante do processo de você trazer a disciplina de outra língua para a nossa. Então linear faz mais sentido, porque claramente os balísticos não podem ser lineares. Como a gente usa essencialmente o quadril nos balísticos, eles têm sempre uma coisa meio curva, meio circular, né? Então faz a diferenciação melhor. Bem, o movimento de velocidade nos lineares, nos exercícios lineares, vai tê-la de forma inversamente proporcional à carga. O que isso quer dizer? Tá? Então a velocidade que você imprime num peso de forma linear é maior quanto mais leve ele for. O que não deve se confundir com o fato da gente tentar desacelerar o peso, né, quando estivermos fazendo a execução. Tem muitas escolas de fisiculturismo, de hipertrofia, que dizem que você tem que acelerar na concêntrica e desacelerar na excêntrica. Bom, antes de mais nada, é meio difícil em alguns exercícios de kettlebell você concluir o que é concêntrica e o que é excêntrica. Mas, mesmo que você identifique, não é necessariamente isso que a gente está falando. Porque, essencialmente, como o kettlebell continua te desafiando, não interessa que tipo de exercício você fizer, em relação a estabilizadores, a concentração de força, a encaixe de quadril, na maioria das vezes, provavelmente você não vai ter como manter por muito tempo se a carga for relevante. E se a carga estiver leve, a gente considera que é melhor você investir em força, repetindo algumas repetições em outras séries, do que ficar demorando muito para completar aquela. Então, o que eu quero dizer com isso? Na verdade, isso é só para dizer o seguinte: não se enganem, não tem como você mover um peso alto de forma lenta. Se o peso é muito grande, você vai ter que explodir. Mas quem estiver vendo de fora vai ver você subir devagarzinho. Mas se você não colocar a intenção de explosão, ele não vai subir. Para todos que quiserem ver o que é isso, procurem deadlifts, levantamentos terra, feito por executores de powerlifting. Esses caras não conseguem fazer isso explodir devagar. Eles têm que explodir a toda. E ainda assim eles sobem lentamente. Então é o efeito. A velocidade é inversamente proporcional à carga. Bom, mais uma vez, com o propósito de domar e mover o kettlebell em trajetória vertical, com ou sem impulso. Então, alguns exercícios lineares você impulsiona, outros você sai da pausa, certo? Bom, normalmente esses exercícios são muito semelhantes a exercícios com barras olímpicas e eles vão ser mais desafiadores com o kettlebell, não pela carga, mas pela alavanca que a alça excêntrica acentua. Então a gente, quando agarra um kettlebell pela alça, a gente nota que o centro de massa dele fica deslocado. É exatamente essa alavanca que muitas vezes vai mudar a orientação do centro de massa em relação a uma barra olímpica, num agachamento, num desenvolvimento militar, em outros exercícios que eu vou mostrar.
Aí que fica difícil mover o exercício com o kettlebell em comparação ao da barra. É uma coisa que o balístico também tem, mas no caso do linear se torna mais interessante, porque na barra, muitas vezes, quando você está principalmente falando de exercício unilateral, em que você pega a barra com uma mão, o desafio não é para frente e para trás. O desafio não é equilibrar o centro, o desafio é equilibrar o tombo, porque além de ter que colocar a mão no lugar certo, os pesos, dependendo da maneira com que você move o seu corpo, cada lado da barra pende mais para o centro. Enquanto no kettlebell não. O vetor de força está sempre deslocado para o lado da bola e, por outro lado, você pode girar ele com mais facilidade. Então você ganha um vetor de liberdade maior, mais um vetor mais concentrado de força, né, contra você, para fora. Então, eles parecem com a barra, mas não se engane, não são iguais. Se você pegar um desenvolvimento militar, você consegue fazer tranquilamente com 40 quilos em cada mão. Se você tentar com 2 de 16, você pode descobrir que é bem difícil. Porque a base de sustentação que você vai ter que criar com várias outras musculaturas que você não costuma usar quando pega um halter é bem difícil, é bem diferente. Bem, vamos ver qual é, que é o propósito do exercício linear dentro do sistema da Combato e dentro dos sistemas de força que utilizam o kettlebell. Beleza, então. Os propósitos são basicamente 3. A prática de força contínua, que vai demorar mais tempo do que os exercícios balísticos, buscando equilíbrio, estabilidade e superação. Então é um exercício que ele exige da tua fortitude mental. Muitas vezes você vai fazer 1, 2 ou 3 repetições com ele. Ao passo que exercícios balísticos você pode fazer séries maiores se você quiser treinar mais condicionamento. Mas no exercício linear, a própria natureza dele, às vezes, você não quer fazer muita repetição, porque no sistema da gente, a execução dele é ineficiente. A gente gasta muito mais energia do que poderia fazer. Por quê? Porque eu estou querendo que o meu corpo se acostume a gerar tensão e irradiar tensão. Eu não estou querendo que ele faça de forma super eficiente para eu poder ficar 10 minutos fazendo esse exercício sem pousar o kettlebell, que seria o caso do estilo esportivo e de outros exercícios. Para nós isso não faz sentido, porque para combate, os conflitos, né, o momento de tensão também demora 10, 20, 30 segundos. Então é dentro daquele espaço de tempo que você tem que aprender a gerar força, explodir e mudar a orientação dessa força, dessa explosão. Bom, coordenar a irradiação da tensão entre diversos grupos musculares e estruturas de movimento de forma controlada e focada. Então, muitos desses exercícios, até pela natureza do kettlebell e pela natureza do exercício, fazem você sair da lógica de concêntrica e excêntrica, né, que muitas vezes na academia isolam bem o movimento para uma junta exclusivamente fazer o trabalho, para você fazer movimentos multiarticulares e também movimentos que, né, transferem a atenção de uma zona para outra. Então eles estão mais próximos, por exemplo, de exercícios do powerlifting, né, como o supino, o agachamento ou terra. Você até lida com algumas juntas do início ao fim, mas as alavancas para esse exercício com barra vão mudando. Com kettlebell não é diferente. Tá? Então você precisa ficar focado e aprender a coordenar como é que essa tensão se irradia. Se você está com um certo músculo ativo no início do movimento e de repente no meio você desativa ele, provavelmente vai ter um déficit de força. E aí é o que a gente chama que você está num sticking point, num ponto, né, de parada, num ponto difícil, ponto chato. Terceiro propósito é aprender a isolar o foco a cada repetição e apoiar movimentos periféricos de braços, pernas e quadris pela correta ativação de estabilizadores. Isso resume o quê? Você tem que lembrar que cada repetição é em si uma repetição. Ao contrário de outros exercícios, que você acaba olhando para a série, vou fazer 8 séries, 3 séries de 8, 3 séries de 10. Você pode até estar pensando que você está ficando mais forte, mas se você já sabe que você vai fazer 10 repetições, tudo que você quer é subir o peso para largar ele de novo, subir o peso para descer ele de novo, subir o peso para descer ele de novo. E aí, quanto mais alta a carga, maior a chance de lesão, porque provavelmente você não está prestando atenção na técnica e na geração de força da mesma maneira. Você tem que ser mais diligente nisso. Da mesma forma, quando você faz alguns exercícios lineares, os mais complexos, você muitas vezes vai fazer giros de quadril, ou então giros de ombro, em que o quadril vai ficar estabilizado. A dificuldade disso é meio óbvia. Os teus braços vão estar se movendo,
mas parte do teu tronco não vai estar. Só parte. Às vezes, só um lado. Então isso desafia muito a tua própria percepção, a tua capacidade de saber como é que o seu corpo está no espaço. A subida turca é um exemplo ótimo disso. Vocês vão ver o nível de dificuldade técnica que ela apresenta. O teu ombro passa por praticamente todas as posições que ele pode ter durante esse exercício, certo? Vou falar um pouquinho dele. Então, eu peço que vocês fiquem atentos, porque muita gente confunde o exercício linear como, né, é só é a mesma coisa que o exercício quando executado com barra curta, o halter ou a barra longa, e não é. Com o kettlebell ele ganha um foco diferenciado, e dentro do sistema que nós aplicamos, e dentro do sistema SFG, né, tanto da Combat quanto da Strong First Giria, eles claramente têm um propósito de ganho de força e, se você já está numa época, ganho de hipertrofia. Mas mesmo para ganho de hipertrofia, a gente doma as nossas repetições, a gente executa pirâmides. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas pirâmides. Bom, quais são os exercícios? Então, vamos ver. O primeiro exercício que a gente vai estudar, observar, e depois eu vou explicar ele, são os levantamentos terra. O levantamento bilateral, unilateral e contralateral. Vamos dar uma olhada. Beleza, então, esses foram os 3 tipos de levantamento. O bilateral, o unilateral e o contralateral. O bilateral, como vocês podem ver, é quando você agarra um kettlebell com as 2 mãos. Eu chamei de bilateral exclusivamente porque, né, o exercício de fazer o levantamento terra com 2 kettlebells fica muito próximo do exercício com a barra, né, de uma trap bar, que é quando você tem uma barra que parece uma gaiola, né, você fica dentro dela, você tem 2 alças neutras para agarrar. Então ele não tem realmente muita novidade em relação àquele exercício. O bilateral seria com uma posição quase, né, estranha, provavelmente bastante estranha para um powerlifter começar a treinar, para o levantador básico, porque no bilateral o peso fica bem entre os pés, assim, bem na altura das canelas. E aí o centro de massa dele está muito mais centrado com o seu centro de massa. Então esse levantamento terra ele começa a ser até mais fácil para você iniciar o seu treinamento de recuo de quadril, né, e de encaixe de coluna, quando você faz esse recuo de quadril, do que exercícios, por exemplo, com a barra. Porque a barra precisa ficar na frente da tua canela, não tem como ficar dentro. Tá? Então esse é o bilateral. O unilateral, claramente, é quando você só usa um lado do corpo para fazer a execução. E aí algumas perguntas vêm, eu preciso levantar a perna como você levantou para ser unilateral? Não, você pode fazer o que eles chamam de suitcase deadlift, que é quando você abaixa com os 2 pés no chão e pega com um lado. Mas ele fica muito próximo do bilateral nesse sentido, né? A única diferença realmente é a ativação abdominal, né? Os pares vertebrais que vão ter que se ligar porque você está sendo prendido só para um lado. Mas como transição de um para o outro é válido. De qualquer forma, unilateral mesmo seria o one leg, one arm deadlift, né? O terra com um braço e uma perna. Ele vai ser chamado de unilateral quando a perna e o braço que estiverem atuando, ou seja, a mão na alça do kettlebell e o perna no chão, vão ser do mesmo lado. Você vai recuar a outra até ficar bem horizontal, costas e a perna que está levantada, ombros encaixados, e quando você levantar você vai encaixar o quadril, terminando aquele movimento como se fosse um terra normal e retornar. Sempre bom notar se os seus ombros estão muito desalinhados, ou se os seus quadris, porque esse é o tipo de coisa que denota que a técnica ainda está sendo aprendida. Eu não tenho por que você sobrecarregar esse exercício. Ele serve muito mais para você aprender técnicas de controle multiarticular, né, que vão servir muito até para o swing. Ou seja, faceta engraçada dos unilaterais. Às vezes eles satisfazem
o aprendizado dos balísticos, né? Isso é muito importante de notar. E o contralateral, que é muito mais difícil, que é quando você pega a mão oposta segurando o kettlebell e uma mão segurando o kettlebell e a perna oposta no chão. Esse sim vai desafiar bastante. E é muito interessante, vários sistemas de análise, testagem e correção de movimentos funcionais, né, como o FMS, utilizam muito esse exercício, o unilateral e o contralateral, até mesmo também o bilateral, para começar a promover correções posturais e correções de assimetria. A capacidade desse exercício de melhorar isso, acho que foge do escopo desse vídeo. Mas tenho certeza que gastar um pouco de tempo aprendendo isso não é só truque de circo, tem toda a sua validade. Vamos agora ver os 3 tipos de desenvolvimento que a gente tem. Bem, como vocês puderem ver, os desenvolvimentos, os presses, né, são basicamente você levar o kettlebell do apoio, né, da posição central, com uma ou com 2 mãos, no caso eu demonstrei com uma, acima da cabeça, e aí você tem 3 maneiras diferentes, digamos assim, a lenta, a média lenta e a rápida, que na verdade tem nomes de militar. Eu traduzi o push press para impulsionado, né, ou seja, desenvolvimento impulsionado, e o arremesso, que também é impulsionado, mas ele já é muito mais conhecido por causa do levantamento olímpico. No levantamento de arremesso, no desenvolvimento de arremesso, né, você dá uma semi-agachada, lança o kettlebell no impulso e reencaixa de baixo para esticar. Então, na verdade, você não ganha extensão de braço lançando ele acima, você ganha extensão de braço lançando um pouco acima e descendo de novo para o semi-agachamento. O impulso é mais simples que isso. O impulso é só você dar o impulso para cima, você não tem a semi-agachada embaixo. Obviamente você tem que usar uma carga menor, não perto do teu limite, porque se você consegue levantar a tua carga mais pesada num arremesso, provavelmente no impulsionado não vai ser tão fácil. E o militar, claramente, também vai ter que ser um peso um pouquinho menor, mais grande utilidade, porque no militar você realmente desenvolve força. Eu diria que ele é proporcional, né, dentro da disciplina do kettlebell, ao bench press, ao supino no powerlifting, que é quando a gente vê realmente o que é força de parte superior de corpo, né, o que é um desenvolvimento certo de parte superior de corpo em termos de força. Esse desenvolvimento militar precisa de muito apoio dos latíssimos dorsais, dos grandes dorsais, do encaixe de quadril, onde você tem que fazer a trava abdominal e do glúteo correto. Você não pode orientar a tua coluna de qualquer jeito, então um pouquinho de torção para trás é aceitável, uma ligeira torção lateral é ok, mas você não pode deixar virar um backbend muito sério, né? Uma torção, uma dobra para trás da tua coluna. Se você for muito para o lado, ele vai virar um side press, um desenvolvimento lateral. Foge do escopo e nem é muito útil dentro do sistema, até porque os laterais são desenvolvimentos mais legais de serem feitos com a barra longa. No kettlebell a gente acaba fazendo melhor o militar, mesmo unilateralmente, é bem legal. Então a gente tem esses 3 desenvolvimentos. Os próximos exercícios que a gente vai ver são os agachamentos. Vamos ver 3 deles. Vamos dar uma olhada. Beleza, então esses foram os agachamentos. A gente tem o agachamento em taça, frontal e desenvolvido. O agachamento em taça é o goblet squat.
Ele foi muito bem descrito e ensinado pelo Dan John, treinador de várias estrelas de futebol americano, né, do lançamento de Mattel e Bigorna lá nos Estados Unidos, e também treinador SFG. Entende muito de levantamento olímpico, cara muito bom. Tem ótimos livros, como, se não me engano, Revolution, Isolation. Agora eu tenho que achar, mas eu vou botar na página lá depois para vocês. Me fugiu o nome. Mas autorou um livro com o Pavel chamado Easy Strength, literatura de primeira para quem está pensando em entender melhor como é que a força pode ser programada, né, dentro de um sistema de forma mais simples, não tem que ter tanta complicação, principalmente quando você está falando de gente que não está na área atlética, ou de atletas que não estão na área de desenvolvimento de força, né, um corredor, ou então um saltador. Esses caras não estão na área de força, eles têm que ser fortes, mas não é a área deles. Então o livro é muito bom. Mas estou dirigindo. O Goblet Squat, ou o agachamento em taça, basicamente ele facilita a transição do agachamento sem peso, né, calistênico, para um agachamento suportado, carregado. Por quê? Porque, ao contrário da barra, ele nem te desafia muito à frente e ele nem te desafia muito atrás. O centro de massa fica bem aonde você quer. Então, se a pessoa está chegando no fundo e está desequilibrando para algum lado, o peso pode ajudar a compensar. Se, por exemplo, a postura dela está muito ruim, ela está muito cifótica, assim, se ela está gerando muito hipercifose, no fundo do agachamento, você pode ajudar com o kettlebell para ela se inclinar mais. Então ela reage contra a abertura do kettlebell para se equilibrar e aquilo ali começa a dar estabilidade, né, naquela posição melhor de coluna. Então o goblet ou taça é um agachamento muito bom para começar a introduzir agachamento carregado com kettlebell para as pessoas. Até porque a alavanca some, né? Você já não pega mais pela alça, você pega pela bola. Então fica muito mais fácil. Bom, o agachamento frontal, ele é exatamente, né, ele tem uma relação muito direta com o agachamento frontal que tem na barra olímpica, mas, novamente, ele tem um desafio, certo? Quando você coloca dois kettlebells no agachamento frontal, disse que no sistema SFG, e com certeza o Combato concorda com isso, você está estabelecendo a tua base para o trabalho com dois kettlebells, porque ao contrário do trabalho com um kettlebell, que a base é o swing, o double frontal, né, o frontal duplo, ele praticamente se estrangula, porque tende a vir para você o peso. E não tem como você, né, forçar demais só o quadril para trás ou só o joelho para frente. Que muitas vezes é o questionamento que a galera faz, a galera do Olímpico, a galera do Básico. Você tem que estabelecer uma função muito mais direta de conforto com a tua distância de quadril. Então é muito mais pessoal o frontal. Mas ele obriga bastante você a ficar com a coluna reta, isso é bem interessante. E o agachamento desenvolvido, que é o overhead squat, né? Que é quando você desenvolve ele acima de qualquer maneira que você queira e aí você agacha. Muito desafiador esse agachamento. Normalmente a gente começa com pesos bem levinhos, mesmo que a pessoa seja muito forte, porque ele demanda uma mobilidade de ombro e espinha torácica, né? De abertura, você conseguir esgarçar bem o peito. É desafiador. Eu conheço muita gente que levanta pesos absurdos, bota um peso de 2 acima da cabeça, tenta agachar, o cara tem problema. E unilateralmente é bem interessante, porque, ou seja, você vai aprender de uma forma bem desafiadora a receber carga pela parte superior do corpo e não transmitir, só que unilateralmente, e não transmitir essa simetria para baixo. Ou seja, ela tem que parar no abdômen de forma organizada, porque se você deixar transmitir do quadril para baixo, então o agachamento vai ficar mega torto. Então é super legal desenvolver as habilidades que esse agachamento propõe. Agora, a estrela, né, que eu considero de qualquer tipo de treinamento de força com kettlebell, que é a subida turca, que vai botar a pessoa praticamente, né, numa situação quase de um kata, assim, parece uma forma de arte marcial. Então é muito interessante ver os benefícios que esse exercício pode proporcionar para um artista marcial e para qualquer um em geral. Vamos dar uma olhada na subida turca.
Bom, essa foi a subida turca, exercício extremamente complexo que gera DVDs inteiros de instrução, como Kettlebells from the Ground Up, do Brett Jones e do Gray Cook, como os Strongman Seminars, se eu não me engano, acho que é isso, Turkish Get Up, do David Whitley, vocês podem colocar o nome deles, o David Whitley também se chama de Iron Tamer, o domador de ferro. Esse exercício é muito complexo. Eu vou dar a definição mais simples, e quem sabe quando a gente olhar o Kettlebell, o Turkish Get Up, né, a subida turca, exclusivamente, a gente detalha ele com mais diligência para vocês entenderem os parâmetros para quem vai fazer uma certificação, um SFG e tudo. Olha, o Pavel, no livro Russian Kettlebell Challenge, acho que é de 99, o livro de 2000, ele definiu da seguinte forma: desenvolva o peso a partir da posição deitado, né? Ou seja, rolando ele para cima de si. Desenvolva o peso à frente de você como se fosse um supino, mas deixando ele mais na vertical. Fique de pé, volte e coloque ele de novo no chão. Tá? É uma definição, eu não vou dizer pobre, mas é uma definição curta e grossa, tá? E não diz muita coisa sobre os vários mistérios que ele apresenta. Experimente então sem peso. Estuda bastante, lê bastante, se é o caso, lê bastante vídeo. Se você tem um instrutor à tua alçada, procura ele, pede para ele te demonstrar, porque o Turkish Get Up é uma, digamos assim, ele é uma dificuldade muito divertida de você encarar no seu treinamento. Sem peso ele já é difícil. E os benefícios dele estão muito ligados a você aprender a mover o seu corpo no espaço sem ficar olhando cada parte dele. Você ganha uma consciência corporal muito imediata quando você começa a prestar atenção que você não sabe onde o seu corpo está. Toda hora alguma orientação você vai ter que receber ou você vai notar. E se você acha que você dominou um certo peso e sobe de carga, você rapidamente descobre que tem vários pontos em que você está vazando tensão e energia, que você podia estar melhor organizado. Recomendo que você só suba a carga nesse exercício muito lentamente depois de receber uma certa aprovação. Esse é o mínimo, é o básico que você tem que receber, que é dar um exercício complicado. Bom, seguindo a linha desse exercício, que de acordo com alguns historiadores, né, alguns instrutores, vem da Grécia Antiga e aí foi passado para os turcos, e que originalmente se chamava kalos externos, então a subida turca é o exercício calistênico original, a bela força original. A gente tem outros exercícios que marcaram muito a era dos strongmen, dos homens fortes do início do século XX. Esses exercícios são exercícios mais desafiadores e muito legais para cadeias laterais e também para você coordenar a força de uma forma um pouco mais espetacular, assim, né? Ou seja, eles não são necessariamente essenciais de um treinamento, mas eles são muito legais. Vamos dar uma olhada nos exercícios combinados que eu chamei. Beleza, então a gente viu o moinho, também chamado de windmill, que é basicamente você está com ele desenvolvido acima da cabeça, né? Meio um tanto quanto lateralizado. Tem gente que faz de perna esticada, tem gente que faz de joelho dobrado. É uma questão pessoal. Tocar o chão e voltar sem partir a linha, né, entre o kettlebell lá em cima e a mão lá embaixo, esse seria o moinho. O desenvolvimento dobrado, o bent press, que é quando você se dobra para desenvolver o kettlebell. Então, no caso, eu usei um peso bem leve, mas normalmente você utiliza pesos maiores até do que você não conseguiria desenvolver militarmente, que aí então vai envolver que você encaixe ele bem na lateral do quadril, gire o quadril para frente, encare o kettlebell a partir daí direto e comece a dobrar o quadril sem desenvolver o kettlebell, ou seja, na verdade, você que se dobra para baixo, não é o braço que se estende para cima. E aí você vai dobrando pelo quadril até atingir a extensão correta de cotovelo e aí você só se levanta. Claro que só é brincadeira, né? Isso é extremamente técnico, isso é exclusivamente curiosidade que estou mostrando para vocês, a instrução disso vai ficar bem mais lá para frente,
mais uma vez, progresso por mérito. Para você merecer esse exercício, você precisa se dedicar bem. Eu diria que ninguém deve começar a treinar, nem pensar em treinar o desenvolvimento dobrado, se não consegue fazer o military press com um peso até maior do que pretende fazer esse, e se também não consegue fazer um moinho, porque, digamos, é a versão mais facilitada, talvez seja justo chamar assim. Você vai estar ali coordenando o teu quadril e vendo se você aguenta estar nessa posição dobrada com o quadril estendido, com o braço estendido. E o segundo, esse não tem jeito de traduzir muito bem, esse se chama two hands anyhow, ou seja, duas mãos de qualquer jeito, que seria a ideia de você fazer um bench press e rosquear e desenvolver um peso que você pegaria do chão da posição dobrada. Então, extremamente complexo. Não tem muito como definir melhor esses exercícios. Esses exercícios são interessantes, são espetaculares, eu acho eles muito legais. E para quem já desenvolveu bastante força e coordenação no kettlebell, são adições legais ao treinamento, com certeza desenvolvem força muito, muito interessante. Personagens famosos como protagonistas famosos da era de ouro do strongman, dos homens fortes, como Sid Klein, como o Sandel, né? E vários outros caras desenvolviam muito dessa forma. Não me lembro exatamente qual é o primeiro nome do Sandel, se era George Sandel, não sei. Mas o Sid Klein era um que gostava muito de desenvolvimentos dobrados e coisas do tipo. Então você consegue ainda achar o nome dele por ali, na internet, bastante fazendo fotos desses exercícios. Bom, qual o fundamento que a gente precisa para estabelecer força para esses exercícios? A gente precisa de estabilidade de ombro, isso me parece meio óbvio. Não tem, como a maioria deles são desenvolvimentos, você tem que ter uma boa estabilidade de ombro, e estabilidade vem de mobilidade. Então, se o seu ombro estiver muito tenso e muito imóvel, você precisa trabalhar primeiro nessa mobilidade. Uma recomendação boa é ir brincando com a subida turca, né, e algumas fases dela sem peso. E aí, quem sabe, você vai esgarçando um pouco mais os seus ombros sem carga, para começar a estabelecer, respirando bastante e abrindo essa mobilidade de ombro, que vai facilitar para você conseguir executar os exercícios mais adiante. Mas também começar leve, porque sem mobilidade e sem estabilidade você não pode sobrecarregar nada. Você precisa aprender a fazer a tal da neutralidade do lombar e da contração abdominal. Então, a ideia é de você não hiperestender nem hiperflexionar a lombar enquanto você faz uma contração abdominal realmente valorosa. A ideia é de você fazer aquela contração do ginasta no Cristo, né? Ou seja, o ginasta ele não está de braço de peito aberto, ele está concentrado. Por outro lado, ele não arredonda nada, ele só faz uma contração que parece aproximar de forma bem milimétrica o peito dele, o externo, ao umbigo. E é aquilo que você tem que executar, você tem que tensionar bem antes desses exercícios, quaisquer que eles sejam, mais ou menos, dependendo do movimento, mas quaisquer que eles sejam, para você proteger a tua lombar e executar bem estável o movimento. Você precisa aprender a questão da mudança da inclinação pélvica, porque a maioria desses exercícios, com exceção do terra, né, até o terra mesmo, vão envolver você passar o kettlebell primeiro para cima, né, no caso do terra é a passagem mesmo dele até mais ou menos a linha de quadril. Quando você chegar no terra, você vai ter que encaixar essa pelvis, de novo, do tilt anterior para um tilt posterior. Eu falei disso no outro exercício. Então, se você está de lado, você começa com o tilt para frente e você termina com o tilt para trás. Então, você encaixa esse quadril. É muito essencial você prestar atenção no que você está fazendo com a tua pelvis durante esses exercícios, porque normalmente é ali que a gente vai ver assimetrias muito marcadas. É como se ela fosse uma bandeja. Se você está com um peso acima, principalmente da cintura, apoiado ou desenvolvido, e você começar a desalinhar o quadril, cara, tudo vai embora. Assim, nada fica protegido, tudo fica arriscado e vulnerável. O peso passou da linha da cintura, faz o encaixe e projeta a linha do quadril, né, para trás. Então você vai encaixar o glúteo para dentro, girar a pelvis, o quadril. Isso é o tipo de coisa que tem que ser bem experimentada. Explicar ela às vezes não é muito simples das pessoas entenderem, mas é o encaixe. Então, se você imagina que você tem uma tigela d'água, quando ele está abaixo da linha da cintura, é melhor que essa tigela d'água derrame água para frente. Quando você sobe, é melhor que você derrame água ligeiramente para trás, não muito exagerado, só ligeiramente. Tá? Então, esse é um dos fundamentos para você estar trabalhando bem os exercícios lineares. E atenção
tensão de respiração e de transmissão entre punho e pernas. Então, em todos esses lineares, você está agarrando o kettlebell pela alça. Então, na maioria deles, acho que todos, 99%, com exceção dos desenvolvimentos em pulo e em arremesso, que eles são tanto quanto, né, lançados, então você precisa ter mais leveza aí. Você quer agarrar com força essa alça e também a mão que está vazia. Isso vai irradiar mais tensão e vai te dar mais força e segurança. Vai facilitar você até manter certos encaixes de ombro, de coluna, porque você vai estar com mais força concentrada para fazer esses exercícios. E respirar de acordo. Então você não pode querer inspirar no momento que você tem que desenvolver, no momento que você tem que estabilizar a coisa, porque obviamente você vai estar quebrando toda a linha de tensão que está passando pela tua caixa abdominal. Então quando eu digo respirar, eu digo, você não quer fazer isso. Quando você for respirar sob a tensão de uma carga, ou mesmo sob o movimento, é isso que você tem que fazer. Inspiradas e expiradas curtas e tensas. Então você vai usar para inspiração o nariz e para expiração um pequeno espaço entre os dentes. Certo? Então essa é a respiração que você vai ter que usar. É um fundamento importante. Comentários extras. Não comece a treinar só pelos vídeos, acho que eu já falei isso, então vou só repetir. Sem leitura ou sem uma instrução direta, leia, veja, pergunte, mande e-mail. Vocês podem todos mandar e-mail para kettlebells.combato@gmail.com. A gente pode dar uma olhada se te orienta melhor, você grava um vídeo, quem sabe eu te dou algum ponto. Mas não necessariamente o ponto que eu vou te dizer que eu estou te treinando, eu estou te instruindo. Aquilo dali, na verdade, vai muito servir para dizer para onde você deve buscar a sua educação. E se você puder fazer uma instrução, melhor, procurar um instrutor certificado. Se você está procurando um instrutor certificado na área esportiva, vai para a área esportiva. Na área de força, para treinamento de força. Para aplicação dentro de um outro sistema, para um cara que entenda realmente do sistema que você está usando. Porque você simplesmente tem um cara que entende um pouquinho de kettlebell, mas ele não sabe para que você quer usar aquela ferramenta e os ganhos dela, já não vai ser um treinamento tão eficiente. Tá? Então tenha consciência disso quando você procurar uma orientação e para procurar uma orientação, porque claramente ela tem validade para o seu treinamento. Vai melhorar muito o resultado que você vai receber se você procurar uma instrução antes e durante e até depois. Tentar levar a carga de forma inteligente, lembrando que esses exercícios têm que ter o volume controlado, então é um dos princípios, né, o controle de volume, o terceiro princípio, porque você tem que lembrar que você muitas vezes pode repetir o exercício diversas vezes por série, mas se você está querendo força, é melhor você, mesmo que o exercício seja simples, concentrar mais a tua atenção e fazer os desenvolvimentos, os agachamentos e a subida da turca de forma mais diligente. Fica cansado de tanto ficar focado e concentrado no exercício. Isso vai ser um bom sinal de que você está treinando direitinho e sendo mais inteligente. Porque aí você lida com o peso como se ele fosse maior do que ele é. Ou seja, fazer uma subida turca sem peso nenhum, imaginando que tem 48 quilos, ali na ponta da tua mão, com certeza vão fazer você ficar muito mais focado na técnica do que se você simplesmente encarar, não tem nada ali em cima. Às vezes o único progresso que eu dou, por exemplo, numa subida turca é colocar um chinelo em cima, que aí o cara vai ter que prestar atenção na orientação da mão dele. Só isso às vezes já faz muita diferença. Então, treine de forma inteligente, busque soluções inteligentes para não ter que elevar muito a carga, porque eu acho que não está dando mais efeito. Vai com calma e de forma bem cautelosa. Não tem vantagem em inserir muitos outros exercícios de isolamento nesse tipo de treinamento, porque a própria ferramenta do kettlebell exige o esforço de estabilizadores e posteriores. Então é preferível você se ater ao que vai trazer resultado. O que isso quer dizer? Não tenta fazer com o kettlebell coisas que você acha que valem a pena de fazer com um halter. A alavanca dele exige que todo o teu corpo te estabilize. Então, uma rosca com kettlebell é muito mais difícil que uma rosca com halter, mesmo com os mesmos pesos, tá? Então, se você vai introduzir exercícios novos, tenha certeza de que eles vão ter resultado. Muita gente me pergunta, pô, esse exercício daqui trabalha o braço, pô, ele trabalha a perna. Eu prefiro simplesmente dizer sim e deixar a pessoa experimentar. Se ela pegar uma carga suficientemente alta para fazer um desses exercícios lineares, provavelmente ela vai sentir o trabalho. Mas a questão é, a gente não está no mercado de ficar fazendo as pessoas ficarem com uma musculatura cansada, ou feeling the burn, né, sentir a queima. Não é isso. Exercício de força não se trata desse tipo de coisa. Quanto menos cansaço muscular e dor e queimação você sentir, melhor. Você quer resultado, você não quer sensação intramuscular, não é isso.
Você quer tensão, você quer força, de vez em quando você quer volume, sim, você quer um pouquinho de hipertrofia, e você não vai atingir isso simplesmente, né, dificultando mais o seu treinamento. Facilita. Deixa a força vídeo da forma mais fácil. Se concentra em poucos exercícios que você sabe que vão ter resultado a longo prazo. E faz de forma disciplinada esse treinamento. Não fica botando milhares de paradas dentro, senão você perde o foco. Bom, no próximo vídeo a gente vai tratar do treinamento do levantamento terra e dos swings, na verdade da execução deles. Vou mostrar mais focadamente como é que ele acontece e vou mostrar mais ou menos qual é normalmente a progressão que a gente segue para atingir os parâmetros de swing e terra que a gente considera, né, essenciais e de mais valor. Bom, obrigado por terem paciência de assistir o vídeo inteiro. Vídeos como esse são mais longos, porque vou falar de vários assuntos, mas eu fico feliz que a galera esteja curtindo. Mais uma vez, se força bruta não adiantou, aplique um pouco mais. Eu sou Daniel Vilela, até semana que vem. Valeu!